Irmãos queridos, desejo-lhes uma manhã de luz, de muito amparo e um dia cheio de esperança. Por isso, desejo-lhe um bom dia, com Jesus, com pensamento atento, vigilante, para que possamos vivenciar as oportunidades que Deus nos oferece, que Jesus nos ensina, com muita lealdade. Hoje vamos ler Pecado por Pensamento. Adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. São Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nessa passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. E nós vamos convidar a todos para a gente refletir nesses itens, dando continuidade ao pensamento que Kardec nos traz sobre a questão do pecado do pensamento. Então, nós vamos pedir a todos que levemos o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao Mestre que nos ampare, que nos fortaleça e que as lições sublimes do seu Evangelho seja para todos nós um bálsamo de esperança, de alegria, mas que, acima de tudo, amigos, que possamos compreender as lições que Jesus nos traz com a dignidade do pensamento de tudo aquilo que ele vem nos convidar a pensar. Então, nós vamos hoje convidar que todos possam entrar nesta sublime mensagem, sentindo o valor do amor e do perdão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Jesus, que os seus ensinamentos protejam a nossa forma de pensar e de sentir. E que esta irradiação de amor, de luz, que emana do seu Espírito, alcance os lares em dor, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que se encontram nos hospitais, pedindo-te, Mestre, que a luz possa envolver todos esses irmãos
os médicos que estão atendendo, cuidando, e que na misericórdia do vosso amor, todos nós venhamos a nos agasalhar. Se conosco, Jesus, que assim seja. Queridos amigos, nós estamos falando de um assunto extremamente importante, que é o pensamento. Nós sabemos que o pensamento ele é violável e nós sabemos também que o pensamento é um atributo do espírito e que precisa ser muito bem cuidado. Por isso que Kardec nos coloca que pecado por pensamento. Não precisa, talvez, a gente ter a ação, mas quando chegamos a pensar, nós já estamos procurando compreender a necessidade de estarmos ligados àquilo que Jesus nos trouxe. Nós podemos perceber que um dos grandes ensinamentos semeado nos nossos corações, nos nossos pensamentos por Jesus, foi quando ele nos disse: orai e vigiai. Aí está uma máxima que nós falamos e não vivenciamos. Quando ele fala orar, é que nós entremos em comunhão com Deus. E para orar, eu preciso ter uma conexão divina para que eu seja fortalecido. Vigiai é que nós não venhamos a vacilar naquilo que o pensamento pode cair em queda. E é por isso que ele vem convidando a todos a pensar: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Nós, na verdade, já lemos isso, falamos que aprendemos, mas não conseguimos vivenciar ainda, porque nós adulteramos a verdade a todo instante. E o que é a verdade? A verdade é a lei de Deus, a lei divina. E a lei divina, ela é uma só, isto é, ela é a lei permanente que está na minha consciência. E a lei do amor é que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitadamente. Então, nós vamos ver que quando nós adulteramos o nosso pensamento, nós estamos contraindo dificuldades para nós mesmos, porque nós estamos saindo do padrão divino que o Cristo veio nos ensinar. Então, Deus tem nos concedido novas oportunidades por meio da reencarnação, para que possamos compreender a oportunidade sagrada que ela nos oferece para uma nova experiência. E essa nova experiência, o que ela significa para nós? O perdão, a grandeza, a magnitude da lei, o respeito que devemos ter para com o outro. Então, o que eu acho que nesse primeiro momento, todos nós precisamos pensar que não existe, de forma alguma, as condenações pelo sofrimento quando nós vamos pensar nesse sofrimento eterno que é causado pelos nossos erros, pelos nossos desalinhamentos do pensamento. Então, nós precisamos trabalhar muito conosco, porque dentro da lei do divino, da lei do amor, há também uma lei, que é o perdão que nós devemos ter, que o perdão faz parte da lei do amor. Quem não ama não perdoa. Então, muitas vezes, nós caímos até no arrependimento. Então, o pensamento por adultério ou o pecado que nós estamos falando aqui vai nos pedir uma certa compreensão. Então, quando nesse outro item que nós lemos, que a palavra adultério não deve absolutamente ser entendido aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão. Então, justamente, por que ele empregou por extensão? Para que nós possamos entender que todas as vezes que nós contraímos algumas dificuldades diante da lei, nós estamos sendo infratores. E qualquer pensamento no mal, ela nos causa também dificuldade.
E aí nós perguntamos, o que é adulterar, então? Significa viciar, mentir, tisnar. Então, muitas vezes, eu acho que não. Nós camuflamos, nós mentimos e falamos que não mentimos, mentimos para nós mesmos. Então, nós vamos ver que nenhuma falta nenhuma falta por nós cometido em respeito ao adultério, a como adulterar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, é uma situação bastante complexa e lamentável, porque nós estamos nos afastando das leis de Deus. E essas leis, amigos, elas não estão de fora de nós, elas estão em nossa consciência. Daí a necessidade de nós observarmos a forma que pensamos, porque aqui na acepção da palavra ela tem um sentido mais amplo esse adultério. É todas as vezes que eu vou adulterar o meu pensamento de acordo com a lei. A mentira é um adultério. Nós muitas vezes achamos que o adultério é aquilo que nós entendemos adulterar, por exemplo, procurar olhar para a mulher na questão da cobiça. Nós estamos falando de uma coisa muito maior que isso. É aquilo que meu pensamento fala. Por isso, Emmanuel, naquele livro Pensamento e Vida, ele nos traz uma frase que para mim é extremamente significativa, quando ele nos faz pensar e refletir no pensamento, lembrando que o pensamento sai de onde? Ele sai da nossa mente. E o que é a mente? Aí o Emmanuel diz assim, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, se ela é o espelho da vida, todos aqueles que estão à nossa volta, elas estão percebendo a nossa forma de pensar. E quem está à nossa volta? São os espíritos, porque o pensamento, ele projeta imagens. Então, aqueles que estão à nossa volta, eles vão perceber de que forma nós estamos pensando. Então, a nossa posição espiritual não pode ser uma posição confinada na animalidade, nas situações única e exclusivamente das ilusões, dos prazeres. Nós precisamos estarmos cada dia mais, ainda mais nessa época de transição em que estamos convidados a rever os nossos atos, a compreender o espírito que nós somos. Nós vamos ver que nós estamos sendo convidados a despertar a consciência. E despertando a consciência, nós vamos caminhando para uma faixa evolutiva que nos permite administrar isso de forma diferente. Então, quando Emmanuel nos fala, nos explica, né, define para nós que a mente dá um exemplo que ela é o espelho da vida, então nós vamos ver que todas as vezes que eu vou orar, eu imito também vibrações de amor. E tudo que sai de mim, que desloca de mim, que renova, leva o reflexo dos meus sentimentos, da minha emotividade. Então, ninguém pode criar situações na mente que não seja real. Por isso, hoje nós estamos falando deste item do Evangelho, que é muito importante, porque nós temos nos enganado. E aí nós vamos ver que no item 7, Kardec diz: esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofre-se a consequência de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpra-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, quer dizer, à medida que eu vou progredindo, e o meu progresso se faz pela forma de pensar e de sentir, a alma se enveredou para o mau caminho e se esclarece e despoja pouco a pouco de suas manifestações, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Todos nós temos que ter esforço para melhorar, vigilância com o nosso pensamento. E Kardec coloca: todo pensamento mau resulta pois da imperfeição da alma. Então, a mentira, a maledicência, a fofoca,
o adultério, quando nós mentimos para o outro, quando nós burlamos determinadas situações, fingimos que não sabemos, e tudo isso é um mal, e tudo isso nos causará consequência. Então, quando ele fala é indício de esforço por apagar uma mancha, não cederá se lhe apresentar uma oportunidade de satisfazer um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais tarde contente com a sua vitória. O que é isso? Eu estou na beira do erro, estou sendo estimulado por outros amigos, mas eu penso e me esforço para que eu não faça. E aí nós estamos ganhando, nós estamos tomando resoluções que nos engrandecem. E aí nós vamos ver que todo mal ele tem uma consequência, ele leva a um efeito. E hoje nós estamos vivendo com tantas dores, com tantas dificuldades, justamente por quê? Porque ainda não reparamos aquilo que pensamos e sentimos em relação às leis de Deus. E nós vamos ver também quando a pessoa ela maliciosa, a pessoa maliciosa, ela gera tanta crueldade e que muitas vezes chega até um crime. A disciplina do pensamento é que vai neutralizar essas questões do adultério, dos erros, né? Então, por isso que quando Jesus nos pede vigilância, é para que a gente também possa aprender a plasmar. A ideoplastia é uma situação que nós precisamos estarmos atentos para que a gente plasme no pensamento esse sentido de cooperação, construindo dentro de nós a beneficência. Isso é extremamente importante. Então, todo o trabalho que está feito para o bem do outro, Deus está nos auxiliando. E essa atitude é da responsabilidade dos atos, dos nossos pensamentos e de nossas ações. Portanto, amigos, é preciso que a gente tenha bastante atenção para que a gente não venha a cair nos próprios enganos e equívocos de nossas próprias criações mentais. Agradecemos a Jesus o Evangelho desta manhã, pedindo aos Espíritos amigos que possam nos transmitir o passe, e nesta hora convidamos a todos que entrem em contato com você mesmo, fazendo uma análise do seu pensamento, e rogue a Jesus para que Ele te dê força para você prosseguir, não nesse caminho, mas no caminho que te eleva. Que Deus te abençoe, irmão. Nos abençoe e fluidifica as nossas águas para que elas se transformem em medicamentos. E a doce paz do Mestre Jesus, que veio para nos ensinar, nos agasalhe no seu manto de amor, de confiança e de paz. Nós deixamos no coração de todos a vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, hoje e sempre, que assim seja.